Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Tudo agora, pandemia, todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu já tenho anticorpos. Pra que tomar vacina de novo? Se você virar um Chico, virar um jacaré, é problema de você, pô. Você vai pra casa, quando você estiver lá. É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Eu que sou governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Não tem vaga para ela. Aí vai para lá, não tem oxigênio lá também. Aí na hora que nossos pais precisam, não tem, a gente tem que estar se humilhando para eles viverem. Essa é para os professores que querem a volta do Bolsonaro na presidência. Eu vou implementar o ensino à distância, acabando aqui com o quadro de professores, merendeiras e outra coisa a mais. Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Qual foi a participação dele na sua tortura? Ele botava a mão na massa? Ele era o dirigente, substituindo o outro. Quando eu fui presa no outro, entrou ele. E botava a mão na massa e determinava tudo. E ele foi diretor e orientador e torturador em diversas regiões do país. Ele era considerado um dos campeões dos torturadores da ditadura. Porque eu tenho a honra de ter denunciado, porque até então nenhum tinha sido. Como é que foi esse seu reencontro com o Coronel Brilhante Ustra? Foi um choque muito violento, porque eu não o vi há 15 anos, desde 1970, quando estive em suas mãos, no DOI-CODE do 2º Exército de São Paulo. E duplamente violento, porque eu, como representante do Poder Legislativo, integrando a comitiva presidencial, e ele, como um representante oficial do Brasil no país amigo. Que tipo de torturas você sofreu nas mãos dele? Nós sofremos torturas físicas e psicológicas. E eu não admito a tortura em nenhum tipo de governo, em nenhum tipo de democracia. Para você, o que significou esse reencontro, esse adianto militar, depois de 15 anos? Foi um choque e por isso tomei a decisão de fazer a minha voz presente perante a presidência da República, relatando o fato, denunciando a situação e pedindo ao presidente providência. Após isso também, eu recebi muitas ameaças, muitas. Depois que eu fiz a denúncia, Pedro, para ir para Brasília, eu tinha que olhar os passageiros, porque esse homem se mudou para Brasília quando voltou ao Brasil. E aí ele ficou morando lá e eu tinha medo de voar no mesmo voo dele, de estar próxima a ele de alguma maneira. Então, toda vez que eu ia pegar um avião para Brasília ou de Brasília para São Paulo, eu cuidava para ver se esse assassino não estava no voo que eu estava. Fiquei 4 dias em solitária e sem alimentação. Eu me lembro que foi tão traumático que eu perdi 4 quilos em 4 dias. A ponte inaugurada pelo presidente Bolsonaro na comunidade do Balaio, em São Gabriel da Cachoeira, tem 18 metros de comprimento e é de madeira. Segundo a Presidência da República, foram gastos com o deslocamento a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, R$ 609 mil, com diárias, um montante de R$ 50 mil, com cartão corporativo, cerca de R$ 50 mil, telefonia, R$ 742. Os custos com passagens aéreas ou deslocamento com avião da FAB não foram divulgados. Somando tudo, os gastos com a inauguração ficaram em torno de R$ 711 mil. O que chama a atenção é que o valor da construção da ponte, segundo o Ministério da Defesa, ficou em R$ 255 mil, ou seja, quase 3 vezes menor que o valor gasto na inauguração.
Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, essa disparidade de gastos entre a construção e a inauguração da obra fere pelo menos um dos preceitos básicos da administração pública, o da eficiência, que determina, entre outras coisas, fazer uso eficiente do recurso público, evitando desperdício. O Exército Nacional acabou de derrubar o veto da saidinha. Saidinha agora só pro cemitério. Uhul! Acabou a saidinha dos presos no Brasil. Conseguimos aprovar aqui no Senado Federal o projeto de lei que acaba com as chamadas saidinhas de Natal e de Natal. O presidente Lula ironizou o slogan utilizado pela direita bolsonarista: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Em um evento no Rio de Janeiro, Lula disse que agora o discurso é Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. Vamos ouvir. O cara que fazia a campanha embrulhado na bandeira nacional. O cara que fazia embrulhado na bandeira nacional, Brasil acima de tudo, acima de tudo. E agora ele vai com a desfatatez. Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim... Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, com o irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Não. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. O que você vai fazer? Nada. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa, levar oxigênio para ela. Ele estava dando uma festa e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você tá dando festa comemorando o quê? Morte! Agora pode investigar o Pazuello, que ele também não é uma omissão. Ele trabalha de domingo a domingo, vira à noite. E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Para que essa ansiedade, essa angústia? O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente... Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor. Morreu. Não tem necessidade. Ele morreu sem necessidade de asfixiar. Lula tem que sair em 2026. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala. O Brasil teve 39 presidentes. Só 3 foram de esquerda. E adivinha quem construiu quase tudo que hoje o povo usa para sobreviver? ProUni, SAMU, FIES, Minha Casa Minha Vida. Pronatec, Pé de Meia. Programas que defenderam a família brasileira, deram dignidade aos pobres. Em tão pouco tempo, apenas 3 presidentes da esquerda fizeram mais pelo povo do que décadas inteiras de outros governos. Talvez o problema não seja a esquerda. Talvez seja admitir quem realmente trabalhou pelo Brasil. E isso não é opinião, é história. São políticas públicas que ainda hoje impactam a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Bem, alguns dias atrás eu desmascarei o verme do Nicolas Ferreira. E hoje nós vamos desmascarar um outro verme. Dessa vez é o Kim Kataguiri.
Presta atenção no vídeo que o deputado federal publicou ontem em suas redes sociais. Prestem atenção. Eu vou proibir que o preso tenha acesso a qualquer benefício. Não, moço! Vou acabar com o Bolsa Presidiário, vou acabar com a possibilidade do preso receber BPC, o benefício de prestação continuada, ou ter acesso ao Bolsa Família e proibir que qualquer benefício que coloque dinheiro no bolso do preso seja criado. Apresentei esse projeto. Bem, aí ele continua falando que já apresentou esse projeto, já protocolou e agora ele vai trabalhar duro para aprovar esse projeto. Só que fica uma pergunta. Como que se acaba com algo que não existe? Porque das duas, uma. Ou esse cara é um tremendo mau caráter e tá lançando essa pautinha aí só pra agitar os acéfalos que seguem ele, né? Porque estamos em ano de eleição, e aí ele quer posar como, o cara honesto, o cara que tá trabalhando pra acabar com a impunidade nesse país, como já tem os acéfalos lá, né? Comentando no vídeo dele, chamando ele de Deus maravilhoso, de futuro presidente do Brasil. Ou eu sou um cara extremamente burro, porque eu nunca vi isso, nunca estudei sobre isso, então eu sou um cara muito burro. Então, pra tirar essa dúvida, se o Kim é um mau caráter ou eu sou um burro, vamos perguntar para o chat GPT. Boa tarde, chat, tudo bom com você? Boa tarde, tudo certinho por aqui. E com você, como posso te ajudar hoje? Chat, eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Primeiro, um preso em regime fechado no Brasil, um preso, né, no Brasil, ele tem direito de receber Bolsa Família? Ele recebe o Bolsa Família? Geralmente não. O Bolsa Família é um programa voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social e, em regra, não é concedido a pessoas privadas de liberdade. A legislação brasileira prevê que, enquanto o indivíduo estiver preso, ele não se enquadra nos critérios do programa. Existem, no entanto, outros tipos de auxílio voltados para pessoas em situação de privação de liberdade, mas o Bolsa Família não é um deles. Tá bom. Então, o preso não recebe Bolsa Família. Mas tem um negócio aí, né, que o pessoal fala que o preso recebe um auxílio detenção, um auxílio alguma coisa para ele ficar preso. Isso é verdade? Pois é, existe uma certa confusão sobre isso. No Brasil, o que acontece é que o preso, de fato, não recebe um auxílio direto do governo enquanto está cumprindo pena. O que às vezes é mencionado é o auxílio reclusão, que é um benefício pago aos dependentes do segurado que está preso e não ao próprio preso. Ou seja, o benefício é para a família dele e não para ele diretamente. É um tema bem interessante e cheio de detalhes. Se tiver mais dúvidas, é só dizer. Ah, tá, é o auxílio reclusão. Mas esse auxílio reclusão, ele é pago para todos os presos ou tem algum critério aí que tem que ser seguido? Com certeza, o auxílio reclusão tem critérios específicos. Ele é pago apenas para os dependentes de segurados do INSS que estejam em regime fechado. E o segurado, no caso o preso, precisa ter contribuído para a Previdência Social por um período mínimo. Além disso, o valor do benefício também depende da categoria salarial do segurado e de outros fatores. Então, não é automático para todos os presos, tem sim alguns critérios a serem atendidos. Se precisar de mais detalhes, é só falar. Ah, então quer dizer que o preso, ele tem que estar trabalhando de carteira assinada, né? Quer dizer, no dia que ele foi preso, ele teria que estar trabalhando de carteira assinada por um período aí de 2 anos, se eu não me engano, né? A última vez que eu vi. E a renda familiar também tem que ter um limite, né? Parece que é a soma da renda familiar alcançando ali, eu acho que 1/4 do salário mínimo. É isso? Confirma isso pra mim. Isso mesmo, você pegou a ideia. O auxílio reclusão é concedido para os dependentes de um segurado que esteja em regime fechado, e o segurado precisa ter, sim, um tempo mínimo de contribuição para o INSS, geralmente de 24 meses nos últimos 36 meses antes da prisão. Além disso, a renda familiar precisa ser limitada e realmente há um teto, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, tudo isso precisa se encaixar para que o benefício seja concedido. Se tiver mais alguma dúvida ou quiser mais detalhes, é só avisar. Ah, entendi. Então, por causa desses critérios, eu acho que a parcela que recebe, né, que tem direito a esse benefício, né, é uma parcela bem pequena, né, da nossa massa carcerária. Exatamente, você tá certinha. Como os critérios são bem específicos e restritos, a quantidade de presos que realmente se enquadram para que seus dependentes recebam o auxílio reclusão acaba sendo bem reduzida. É um benefício bastante pontual e que não atinge a maioria da população carcerária. Se tiver mais alguma curiosidade, é só perguntar. Tá, chat. Então, eu gostaria de saber também se o preso, né, ele recebe o BPC. Entendi. O benefício de prestação continuada, o BPC, é um benefício assistencial pago pelo INSS a pessoas idosas ou com deficiência que comprovem não possuir meios de se sustentar. No caso dos presos, geralmente o BPC não é concedido porque a pessoa está sob custódia do Estado e isso inviabiliza o atendimento dos critérios do benefício. Mas, se tiver algum caso específico ou alguma outra dúvida, posso ajudar a detalhar mais.
Não, chat, era só isso. Eu te fiz essas perguntas porque eu vi um vídeo de um deputado federal, o Kim Kataguiri, né? Ele falando que criou um projeto para acabar, né, com esses benefícios para os presos. Mas pelo que a gente viu aqui, os presos não recebem esses benefícios. Então ele está sendo bem mau caráter, porque estamos aí no ano de eleição, né? Então ele está fazendo um projeto para acabar com algo que não existe, só para fazer uma certa campanha política, pousar como salvador da pátria. Pois é, isso acontece com certa frequência, né? Às vezes projetos de lei acabam sendo propostos mais para gerar impacto político ou chamar atenção do que para resolver um problema real. No caso do auxílio reclusão, como a gente viu, o benefício já é bem restrito, então a proposta acaba sendo mais simbólica do que prática. É sempre bom ficar atento a essas movimentações, especialmente em ano de eleição. Se precisar de mais alguma coisa, é só me chamar. Não, chat, era só isso só. Muito obrigado então, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Qualquer coisa que precisar é só chamar. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Bem, gente, como podemos ver aí, né? Não faz o mínimo sentido esse projeto do Kim. Eu acho que ele deveria estar usando o tempo dele para apresentar algo, sabe, de mais relevância para o povo brasileiro. E não essa palhaçada. Porque ele quer acabar com algo que não existe. Cara, é surreal, né? É surreal. E o mais surreal ainda é ver a quantidade de comentários de pessoas ignorantes no assunto, achando que esse cara tá fazendo algo assim de maravilhoso. De maravilhoso. Olha, a nossa política tá cada vez pior. Cada vez pior. Por isso que eu falo, hoje eu não chamo aquilo lá de Congresso Nacional. Eu chamo aquilo lá de latrina nacional. Porque só tem merda lá dentro, só tem merda. Claro, tirando algumas pouquíssimas exceções, bem pouquíssimas mesmo. Porque o restante, puta merda, olha, é do cu cair da bunda. É surreal, é surreal. Bem... maior do que a de muitos países da África. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Fala galera, beleza? Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha libertação. Como eu me libertei dessa nojeira chamada bolsonarismo, né? E nós votamos no Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou. E Bolsonaro começou a governar o país. E nós começamos a sofrer, né? Eu ainda estava fanático por ele, estava apaixonado, era o primeiro amor, né? Politicamente. Eu tinha raiva do Lula, mas daqui a pouco eu falo por quê. Mas enfim, passou, tudo se passou. Só que as coisas foram ficando muito caras. A gente ia no mercado e não tinha... Pra você ter uma noção, teve um ajuste de salário mínimo que foi de R$6, gente. R$6. Ele lá, foi vergonhoso isso. Junto com Paulo Guedes, nós conseguimos manter o salário mínimo. Passou sob medida provisória de 1.039 para 1.045. Que vergonha! Eu comecei a falar, pô, tá errado isso aí, cara. Tá errado isso aí. Uma lata de óleo que você ia no mercado era R$13. O arroz de 5 quilos era R$40. Tinha lugar que tava R$40, o tio João. Pô, e o feijão R$12. A carne, a mais barata que tinha, caríssima, era R$30 o A100. Gasolina, R$9. Eu cheguei a pagar gasolina de R$9, pô. Mas beleza, tranquilo. Eu tava vendo, eu gosto de política, eu sou um cara que acompanha política, eu tava vendo que tem alguma coisa errada, mas a paixão falava mais alto. Mulher de bandido, tá ligado, né? Quanto mais bate, mais ama. E brigava, viu? E brigava. Se o cara falasse pra mim que votava no Lula, eu apontava o dedo pra ele. Pô, mas você é burro pra caramba. Eu trabalhava na rua essa época vendendo as coisas e tal. Você é muito burro, cara. Como assim vai votar? Eu tinha raiva do Lula, cara. Eu tinha raiva do cara que matou a fome de milhões de brasileiros no Nordeste. Eu vim de lá, pô. Eu vim de lá. Na época da FHC morria gente de fome. Morria gente de fome.
Tinha lugares que não tinha luz no Nordeste. E não estou falando de zona rural, não. Estou falando de cidades. O cara colocou o programa Luz para Todos. Na época era Brasil Sem Fome, eu me lembro. Que dava cesta, tal. Eu tinha raiva desse cara, pô. Eu tinha raiva do cara que criou o maior programa de distribuição de renda do mundo. O maior programa de combate à fome do mundo. Eu tinha raiva do cara que criou o FIES. Eu tinha raiva do cara que criou as escolas técnicas. Que hoje, em muitos lugares, o jovem já sai já começa a estudar o primeiro ano numa escola técnica. Já sai formado. Eu tinha raiva do cara que fez com que a filha de uma empregada se formasse em médica. Eu tinha raiva do cara que levou água pro Nordeste. Transposição do Rio São Francisco, a qual eu trabalhei lá. Trouxe dignidade pro povo. Eu tinha raiva de um cara que levou dignidade pro povo. Porque quando você trabalha, quando você recebe o seu salário, você tem dignidade, pô. Eu tinha raiva desse cara. E apaixonado por outro que só falava bobagem. Bobagem. Agora me pergunte por que eu tinha raiva de Lula. Eu não sei, cara. Enfeitiçado como a maioria dos brasileiros ainda são hoje. Habitolados. Habitolados na mentira, no engano. Sabe? Pessoas que influenciam a gente. Você vai buscar uma coisa, eles dão outra. São influenciados, nós somos influenciáveis. Muito fácil, influenciados muito fácil. E eu criei raiva do Lula. É como eu falo, gente. Eu falo. Eu não sou habitolado. Eu reconheço o mensalão. Eu reconheço a questão da Petrobras lá atrás. Eu reconheço o que mais? Os escândalos que houve no governo do PT. No do Bolsonaro também houve. Vocês esqueceram o escândalo do MEC? Dos pastores que recebiam propina em barra de ouro? Vocês esqueceram que Bolsonaro comprou vários imóveis, matéria passou no Jornal Nacional, em dinheiro em espécie. O Ciro Gomes fala, chama todos eles de ladrão e o Ciro manda processar. O Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, não ganhou para prefeito em 2016, que era a onda bolsonarista, não foi nem pro segundo turno. É um cara mal visto, é um dos piores deputados federais que o Rio de Janeiro já teve. Um dos mais corruptos da história. E eu era apaixonado por essa gente, pô. Caraca, meu irmão. Que raiva. Passou. Foi a eleição, eu fiquei muito bravo. Pensei que tinha havido fraude nas eleições. E o Lula ganhou. Eu bravo, muita raiva, quase fui pra Brasília. Ai, Jesus. Meu Deus, Deus é bom demais. Obrigado, senhor. Senão eu tava preso até hoje por um safado que chama aquelas pessoas que estavam lá de malucos. Tentou dar o golpe, covarde, fugiu e deixou as pessoas lá que estão presas até hoje. Quando começou a virar a chave? Quando eu comecei a trabalhar na rua. Motorista de aplicativo e tal, abastecendo o carro e a gasolina foi baixando. Lula ganhou, a gasolina foi para 7, 8. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gasolina, eu abasteço o meu carro a R$ 5,79, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Aí comecei a ir no mercado. Feijão aqui no Rio, tá? Eu tô falando preços do Rio. O preço de feijão, R$4, 3 e pouco. Óleo, R$ 5,99. Carne, você comprar 100 aí de R$22. Então eu fui abrindo o olho, gente, e fui vendo que Bolsonaro era um lixo. Era uma escória de pessoas, sabe? Que só queria se beneficiar os seus filhos. Os seus filhos estão todos eles na política. Ninguém trabalha, gente. É tudo político. E da pior espécie. O que é que esses caras fizeram para o país? O que é que esses caras fizeram na segurança pública aqui do Rio de Janeiro? Fala uma melhoria que o Carlos Bolsonaro fez como vereador aqui no Rio de Janeiro. Uma melhoria que o Bananinha fez como deputado do estado para a segurança pública do estado de São Paulo. Que o Flávio Bolsonaro fez como senador aqui pro Rio de Janeiro. Uma só, fala uma só. Que vergonha. E a ficha foi caindo, e o Lula foi trabalhando, programa pé de meia, mais distribuição de renda para as pessoas que precisavam mais. E eu comecei a olhar com outros olhos, como era que eu olhava lá atrás, quando eu estava no Nordeste. É um cara que tá ali pelo povo. Bolsonaro só queria tirar o direito do trabalhador. Quanto menos direito do trabalhador, mais empregos. Pô, cara, olha como que tá a Argentina. É só, gente, deixar o amor de lado, a paixão de lado e olhar com a razão. Começar a observar com a razão.
O que é que falta na sua mesa hoje que sobrava na época do Bolsonaro? Faça essa pergunta para você mesmo. O que é que falta hoje na sua casa, no seu bolso, considerando que você ganha o mesmo salário? O que falta hoje para você que sobrava na época do Bolsonaro? Faça essa pergunta para você mesmo, que você também vai virar a chave do seu pensamento. Sabe, gente? É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É só a gente olhar com carinho, observar, procurar ver as melhoras, não ficar nessa bolha bolsonarista, de ficar só vendo reels da extrema direita, só metendo pau, só fazendo fake news. Nicolas Ferreira é uma máquina de fake news. Safado, pilantra, só vota contra o povo. Votou a favor dos super salários lá na Câmara, mas votou contra o gás do povo, meu Deus do céu. O gás de quem precisa. Às vezes o cara não cozinha na lenha porque não tem gás. Um vagabundo desse vota contrário. E tem gente que defende esse tipo de gente. Gente pobre, meu pai do céu. O pior de tudo é que a gente pobre. É o pobre da extrema direita. Ah, meu pai. Gente, nos ajuda aí. Eu creio que o Lula vai ser tetra e que o Brasil vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego, vai continuar gerando renda e nós vamos continuar crescendo junto com o país. O cidadão que ganha 150 mil cruzadas por mês, esse vive num regime democrático. Porque esse, Chico, come bem na casa dele, mora bem, pode levar a família para um restaurante todo final de semana, pode tirar férias, pode ter casa de campo, pode ter casa de praia, pode ir para a Europa fazer férias, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, pode ler os melhores livros do mundo. Tá? Então esse vive democraticamente. Pode colocar os filhos nas melhores escolas, paga e tal. O desgraçado que ganha 2 mil cruzeiros não come bem em casa, jamais vai num restaurante, não lê um livro, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai pra Europa, ele não consegue sair nem da sua cidade, tá? Não tem carro, mora mal pra desgraça. Quer dizer, qual é a Eu acho bonito quando eu vou passando num canto e o povo fica dizendo lá vai o babão de Lula. Menino, isso me deixa lá por as nuvens. Toma vergonha na cara, rapaz. Desce daí. O que você tá fazendo aí? Meu Deus, tampando o Lula pra não pegar sol. Galera, muito bom dia pra geral. Eu também votei no Bolsonaro. Eu fui contaminado pelo medo que se o Lula voltasse, eu nunca mais ia comer carne. Eu votei no Bolsonaro porque eu fui contaminado pelo medo que se o Lula voltasse, o Brasil ia virar uma Venezuela. Eu pensei que no primeiro ano de governo do Lula eu já ia ter que estar falando espanhol. Eu votei no Bolsonaro porque eu tinha medo que se o Lula voltasse, as coisas iam ficar caras. Eu ia falar também que não tem carga para caminhão, mesmo eu estando carregado. Por vários motivos eu votei no Bolsonaro. Mas eu vi o Lula baixar o preço do óleo diesel, eu vi o salário mínimo passar de R$ 1.100 para R$ 1.580, eu vi o preço da carne diminuir, o preço do arroz diminuir. Eu vi também pessoas serem isentas de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, baseados em fatos, não em balela que contam, eu tenho que, no mínimo, pedir desculpa para o presidente Lula. E dizer, seu Lula, que eu apoio o senhor e peço a Deus para Deus iluminar a sua cabeça para que o senhor governe melhor ainda do que já está governando. Muito obrigado, seu Lula. Nunca se esqueça das palavras do mito. Veja. Vou acabar com o 13º e com a hora extra. Nós, obviamente, que estudamos. Por que é que o preço da gasolina voltou a subir? São várias razões. No momento agora é por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um estreito marítimo entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. Através desse estreito passa 20% do petróleo do mundo. Reagindo aos ataques que Israel e Estados Unidos fizeram, o Irã fechou esse estreito. Então o mundo não está recebendo 20% de petróleo. Isso faz com que os preços se elevem. Essa é a razão internacional. No Brasil, nós temos outra razão. A Petrobras hoje não consegue mais ter o controle dos preços devidamente. Por quê? Michel Temer e Jair Bolsonaro, em seus governos, venderam refinarias da Petrobras, venderam a BR Distribuidora e várias subsidiárias da Petrobras que garantiam que essa empresa pública, estatal, tivesse toda a cadeia de produção, da extração do petróleo até
a bomba do posto de gasolina. Controlando toda a cadeia de produção, a Petrobras conseguia controlar os preços. Agora não consegue mais, porque durante o governo Temer e Bolsonaro, a Petrobras foi desmembrada para vender petróleo cru. Então, isso é um problema para nós, porque hoje nós estamos à mercê da volatilidade dos preços internacionais do petróleo. A Petrobras não tem mais os mecanismos para garantir estabilidade de preço de gasolina no Brasil. No meu blog, Conversa Fiada, de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Na minha modestíssima opinião, a Folha, o Estadão, a Veja, que eu chamo de detrito sólido de maré baixa, o Estadão, a Folha, a Veja e os diversos produtos da Rede Globo são aquilo que se pode chamar de partido da imprensa golpista. Eles são contra qualquer governo trabalhista. Eles foram contra o Getúlio, foram contra o Jango, foram contra o Brizola, foram contra o Lula, foram contra a Dilma e serão contra todos aqueles que forem trabalhistas. Eles, no tempo da Inconfidência Mineira, o partido da imprensa golpista seria a favor de Silvério dos Reis, porque eles estariam a favor da coroa portuguesa, como hoje são a favor dos Estados Unidos. No tempo da insurreição pernambucana, eles seriam a favor do Calabar, porque o Globo, a Folha, o Estadão e a Veja defenderiam a coroa holandesa, como hoje defendem os Estados Unidos. Como no passado defenderam a Inglaterra, porque eles não acreditam no Brasil. Eles, na verdade, odeiam o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. Eles não saem de São Paulo. O PIG vive num casulo, numa caverna, que fica em São Paulo, nos bairros nobres de São Paulo, porque eles não entram lá nos bairros pobres, Brasília e a zona sul do Rio. Esse é o triângulo do PIG. Eles não conhecem Teresina, não conhecem o Luiz Eduardo Magalhães, não conhecem Palmas, não conhecem o Belém do Pará, não sabem onde fica Itaqui, nunca ouviram falar em soja no sul do Piauí, não sabem que o Piauí tem minério de ferro, não sabem que o Piauí tem algumas das melhores faculdades e serviços, Teresina tem um dos melhores serviços de saúde do Brasil. Não sabem. Não sabem. Onde é que fica Teresina? Não sabe. Não sabe, eles não sabem. Não conhecem o Brasil. Eles odeiam o Brasil. Eles querem entregar o Brasil para a metrópole. Porque eles acham que eles são os melhores correspondentes da metrópole no Brasil. É a história daquele argentino, tinha um argentino muito famoso que era tão anglófilo, que ele ia na banca de jornal, no bairro dele, na Recoleta, em Buenos Aires, comprava o Times de Londres, olhava qual era a previsão do tempo em Londres, e se tivesse chovendo, ele em casa pegava o guarda-chuva. PT! Vai dar PT! E quem que tem relação com essa história toda, do que saiu até agora? Veja, o Master financiou a campanha do Lula ou do Bolsonaro e do Tarcísio? Do Bolsonaro e do Tarcísio. Quem andou no jatinho do Master? Fui eu ou foi o Nicolas Ferreira? Foi o Nicolas Ferreira. Quem tentou salvar o Master? Foi o Ibanez ou foi um governador de esquerda? Foi o Ibanez, com BRB. O mesmo Ibanez foi afastado do cargo no 8 de janeiro porque facilitou a tentativa de golpe. Quem pegou 1 bilhão do dinheiro de aposentadoria de fundo de previdência de servidor? Foi um governador de esquerda ou foi o Cláudio Castro? Foi o Cláudio Castro. E sabe quem indicou o presidente da Rio Previdência, que está naquele escândalo do dinheiro sendo jogado pela janela, dinheiro voador? Quem indicou foi o seu Flávio Bolsonaro. Então, o escândalo do Master tem nome e sobrenome. É Bolsomaster.
Quem está envolvido é a turma lá. Ah, Boulos, mas tem o pessoal do Supremo, não sei o quê.